Quando você pensa no seu anime favorito, o que te vem à mente? Quando eu penso em Neon Genesis Evangelion, apesar de todos os momentos inesquecíveis que existem ali, eu não penso, sei lá, na luta da Asuka Langley no filme, ou na Unidade 1 entrando em modo Berserk no começo do anime. Eu geralmente penso nessa imagem. Os olhos vermelhos da Arei contra o cinza frio que banha o cenário, quase como se eles desafiassem o tom da cena. Os olhos da Arei são quase que uma síntese da identidade visual de Eva. Quando eu penso em Neon Genesis Evangelion, eu também penso no corpo desmembrado da Unidade 2 encarando o vazio. E eu também penso no Shinji deitado em macas, naqueles cenários insuportavelmente brancos e dessaturados. O que te vem à mente quando você pensa no seu anime favorito? Talvez exija algum esforço lembrar das cenas, mas a atmosfera sempre alcança a gente imediatamente. Isso parece uma coisa relativamente simples até você perceber que, bom, o que é a atmosfera? O que torna essas cenas memoráveis? Esse é um conceito um pouco mais desafiador de definir do que parece. A atmosfera se refere mais a sentimentos que uma obra nos faz sentir do que aspectos rígidos das obras. A atmosfera de Furikuri, por exemplo, não me vem necessariamente por meio de uma imagem, mas sim por meio da música dessa obra. E essa forma bizarra de se comunicar desse anime é o que praticamente me força a amar ele incondicionalmente. Toda vez que eu escuto Crazy Sunshine, eu sou catapultado de volta às sensações que eu tive assistindo Furikuri, de modo que eu não consigo esquecer essa experiência. Ela sintetiza um conjunto de qualidades e efeitos produzidos por Furikuri que rodeiam as ideias daquele material. Esse conjunto é a atmosfera. Nesse caso, a gente está falando de uma energia absurda, de uma paleta de cores específicas que você tem ali, todo o nonsense, o coming of age e tal. A trilha sonora, que é de fato excelente, não é necessariamente o que mais me impactou no anime, mas ela indica para essas sensações, como se ela apontasse para esse conjunto, que por sua vez ele envolve toda a história. Então dá para você clarificar a atmosfera de maneira a significar como uma obra é para a pessoa quando ela assiste. Como a história se mistura com o cenário de cada cena para construir esse panorama que se mantém quase que constante, apesar de raramente ter destaque absoluto durante o andamento do anime. Essa é a atmosfera. Nada é tão Serial Experiments Lane quanto o ruído alienador daquelas fiações elétricas perfurando o silêncio absoluto, enquanto a gente vê qualquer coisa acontecendo naqueles cenários ridiculamente brancos, parecendo também os hospitais de Evangelion. O que acontece especificamente em Serial Experiments Lane não importa tanto, porque à medida que o tempo passa você vai esquecer o desenrolar de cada episódio, principalmente porque a história de Lane é muito complexa. Mas aquele barulho vai sempre te lembrar de como você se sentiu assistindo essa história, quando você lembrava precisamente do cenário. Lane, à medida que o tempo passa, se torna esse barulho, essas sensações. A atmosfera do anime é o que torna ele inesquecível. Essa é uma ideia bem poderosa. Não importa o quão inacreditavelmente forte o roteiro ou a direção de uma obra seja, sem uma forma simples de sentir e, a partir dessa forma, deduzir a experiência que você teve, a coisa toda é praticamente destinada a ser esquecida. De certa forma, nem chega a fazer muita diferença o quanto eu tenha me divertido assistindo The Girl Who Leapt Through Time. Eu não lembro a grande maioria dos detalhes do roteiro, e nada naquele anime se destaca na minha mente num senso estético ou de estrutura narrativa, que também é estética, mesmo com o plot twist absurdo que tem no final. Enquanto que existem momentos em que esse anime brilha e a direção dele ser de fato excelente, na grande maioria do tempo a experiência era basicamente de um anime escolar qualquer, com um toque mais ficcional. Foi como qualquer outro anime, com o diferencial de,
ser muito bom. Enquanto que eu apreciei o filme enquanto ele passava, não existem esses signos que permitem que eu reviva aquela experiência, porque ela, por si só, não transmitiu a história de uma maneira particular o suficiente. Foi como assistir um bom anime, como assistir uma boa história, e não como assistir o bom anime. Depois que acabou, e aquele mundo foi lentamente secando à medida que eu esquecia os detalhes da história e dos personagens. Espero que isso aconteça em alguma escala com vocês, mas praticamente toda a minha lista de animes favoritos tem essa atmosfera densa. Todos eles, por meio dela, acabam ativando o meu cérebro de formas ligeiramente diferentes e particulares, permitindo que essas experiências de certa forma vivam em mim. Isso não tem a ver necessariamente com os momentos específicos que engatilham essa resposta. Outra pessoa pode pensar em outra música de Furikuri, ou até uma cena. A música, nesse caso, é apenas o símbolo, o signo que associa a atmosfera e que me coloca na experiência daquele anime de novo. Mas o importante é a obra ter essa capacidade de ser condensada nesses momentos unitários. Crazy Sunshine não é necessariamente mais Furikuri que a Mamimi ou Naota nas margens do rio ou qualquer outra coisa, mas todas essas partes da obra funcionam como diferentes instrumentos comunicando a mesma melodia. O que torna todos esses animes bons e inesquecíveis é exatamente que para reviver essa experiência a gente não precisa necessariamente reassistir tudo. Um dos motivos para eu gostar tanto, na verdade, de anime como uma mídia é exatamente essa facilidade que a animação em geral tem para construir obras tão distintas entre si. Porque absolutamente todos os aspectos de um anime estão sob controle absoluto dos animadores. Eles escolhem como vai ser o formato dos seres humanos que vão aparecer ali, eles têm todo o controle sobre a obra. De modo que dificilmente dois movimentos ou dois cenários vão ser iguais em animes diferentes. Claro que no live action também existem formas para construir esses ambientes distintos. E, na verdade, esse é um dos principais motivos pelos quais, além de excelente, Blade Runner é um clássico e é inesquecível. E tem essa mesma característica de atmosfera que eu tenho falado. Mas fazer isso no live action é muito mais difícil. A comédia romântica ou as sitcom médias vão sempre ter mais ou menos a mesma atmosfera em relação à próxima obra do mesmo gênero, porque é muito mais difícil criar essa diferença quando todo mundo tá filmando mais ou menos as mesmas coisas, nos mesmos sets, com os mesmos atores e tal. Na verdade, é muito por essa inabilidade de transferir para o live action a atmosfera, esse conjunto, que adaptações de anime falham tanto. E também é por isso que Speed Racer é tão bom, e é a melhor adaptação de anime que tem. Agora, explicar por que em certos animes isso ocorre e em outros não, é uma questão cuja resposta depende da própria natureza colaborativa da animação. Diferentemente de um livro, por exemplo, a criação de um anime depende de dezenas ou até centenas de pessoas com uma entrada criativa na obra. Sendo gerada por um conjunto de efeitos e qualidades, como eu havia dito, a atmosfera depende, portanto, de uma harmonia entre esses indivíduos. Desde o compositor da trilha sonora até, sei lá, os 50 animadores de quadro-chave e o artista dos planos de fundo. E eu não acho que seja uma surpresa notar que essa é praticamente a definição de por que um anime é bom. Não dá pra ir muito além disso. Qualidade depende de uma harmonia entre os efeitos que uma obra produz. Portanto, as pessoas que desenvolvem esses efeitos. Acho que no final só dá pra você sentir como Bakemonogatari é a Senjogahara caindo, e eu acho que saber isso de certa forma é o suficiente. Eu sei que esse vídeo foi extremamente subjetivo e muitos de vocês podem simplesmente não se sentir assim, mas, bom, toda crítica de arte no fundo é subjetiva e eu não consigo imaginar uma outra forma de abordar esse assunto. Mas eu espero que tenha sido uma oportunidade interessante de entender um certo aspecto do consumo de arte, principalmente a longo prazo. Geralmente a gente está muito acostumado a avaliar as obras logo depois de consumir elas, e a apreciação que a gente tem delas muda à medida que o tempo passa. Você passa a valorizar aspectos diferentes.
E isso é bastante importante na hora de você avaliar. Espero que essa seja uma boa forma não só de entender um ponto de vista diferente, como também compartilhar sua percepção sobre esse assunto. Para isso que eu acho que serve os comentários. E eu vou estar sempre lendo e conversando. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para ter mais conteúdo, dê um like no vídeo e compartilhe com pessoas que você acha que possam se interessar e tal.